Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa terceira temporada de As Mentiras que os Negacionistas Contam. Esta, uma temporada especial em parceria com o Fakebook.eco. Hoje nós vamos falar das acusações que os negacionistas adoram jogar em cima da comunidade de cientistas do clima, dizendo que nós aumentamos o tamanho do problema, que nós exageramos, que nós somos alarmistas, que nós somos catastrofistas. Seria mesmo o aquecimento global um exagero? Hoje nós vamos então desbancar 4 mitos negacionistas relacionados a essas acusações injustas. Bora conferir? O primeiro mito é que o aquecimento não é global, que seria apenas um efeito local, associada à chamada ilha urbana de calor. E o que aconteceria é que o efeito seria exagerado pelo fato de que muitas das medidas de temperatura, a princípio, seriam feitas dentro das cidades ou próximas a ela e, portanto, as leituras dos termômetros apareceriam acima do que de fato acontece. Bom, isso não é verdade. A primeira coisa é que a gente sabe que o efeito de ilha urbana de calor é real. Ele é importante em grandes centros urbanos, tem a ver com a substituição de superfícies naturais por concreto e asfalto. Mas, do ponto de vista global, exatamente porque a área das cidades é relativamente pequena, a contribuição é praticamente irrisória. A contribuição sobre os continentes vinda da ilha urbana de calor é a de uma elevação de temperatura da ordem de apenas 0,006 graus Celsius. Se considerarmos a média planetária, esse valor cai para apenas 0,002 graus Celsius. Afinal, não tem cidade em cima dos oceanos, né? O outro ponto é que o aquecimento verificado ao longo, principalmente das últimas décadas, ele acontece em todas as estações meteorológicas, não apenas aquelas próximas a ambientes urbanos. A outra questão é que esse efeito urbano de calor, ele é levado em consideração por nós cientistas. Quando nós tratamos os dados, nós corrigimos os valores dessas estações usando as correlações bem conhecidas entre os dados delas e os dados de estações que permanecem isoladas em zonas rurais distantes. Após essas correções, a gente percebe que, na verdade, não tem nenhum erro sendo cometido aí. Conclusão final é que, embora o efeito de ilha de calor exista e possa ser relevante para quem mora dentro de uma cidade, do ponto de vista global, ele não é importante. Não, meu caro, não é o termostato no asfalto o problema. Ai, meu Deus, vergonha alheia. Outro mito é que os modelos climáticos estariam prevendo um aquecimento muito maior do que o de fato vem ocorrendo. Essa balela é fácil de desmentir, porque há vários estudos de verificação do que os modelos vêm fazendo. Por exemplo, o site Real Climate mostra que mesmo modelos antigos, como aqueles usados pelo cientista James Hansen, com resultados publicados em 1981 e 1988, já apresentavam resultados que vieram a se confirmar depois. No caso dos modelos de James Hansen de 1981, eles na verdade tendem até a subestimar um pouco o aumento de temperatura que aconteceu nos anos subsequentes. No estudo de 1988, James Hansen já trabalha com mais de um cenário, desde um cenário de grandes emissões, o chamado cenário A, até um cenário com emissões reduzidas, o chamado cenário C. O que é que aconteceu com as temperaturas nos anos seguintes? Ficaram exatamente entre os dois cenários usados pelo James Hansen em 1988. Seria bom, inclusive, que a gente pudesse mostrar as comparações dos resultados de modelos usados pela própria indústria petroquímica antes mesmo desses artigos do James Hansen. É o caso da Exxon, que tinha resultados de simulações climáticas ainda nos anos 1970 que mostravam muito bem que o planeta iria aquecer. Mas o mais importante é a checagem dos resultados dos modelos mais modernos, os modelos do chamado CMIP, ou Coupled Model Intercomparison Project, que é um projeto de cooperação internacional que reúne vários grupos de modelagem climática e que fornece justamente os subsídios para a elaboração dos relatórios do IPCC. Também no site Real Climate, os resultados apresentados pela terceira e pela quinta fase do CMIP, ou seja, CMIP 3 e CMIP 5, são verificados. E a gente percebe justamente o que a temperatura acompanhou fortemente o que os modelos anteciparam. O terceiro mito
é que tá tudo muito bem, tá tudo normal e esse negócio de derretimento das calotas e elevação do nível do mar seria mais um alarmismo do cientista e que as previsões estariam de novo acima da realidade. Neste caso aqui a situação é ainda mais grave, porque na realidade os modelos climáticos mais antigos não eram sofisticados ou sensíveis o suficiente para representar de maneira adequada os processos de acoplamento entre a atmosfera, o oceano e a criosfera, que levam ao derretimento dos mantos de gelo, à perda de gelo marinho e à elevação do nível do mar. O que acontecia no final das contas é que os primeiros modelos, eles subestimavam a elevação do nível do mar, como por exemplo as projeções mostradas no terceiro relatório do IPCC referentes a 1990 a 2010. Mais grave ainda é a diferença entre as projeções do ritmo de perda de gelo marinho do Ártico e o que se verificou na realidade. Os primeiros modelos realmente não conseguiram antecipar como esse processo seria acelerado. Hoje, a gente já sabe que o Ártico perdeu cerca de 74% do volume de gelo marinho nos meses de verão e que esse processo vem se agravando a cada ano. Hoje em dia, não, os modelos já são capazes, após incorporar uma série de processos físicos que determinam a dinâmica dos oceanos e da criosfera, de representar bem essa perda acelerada de gelo e a aceleração da elevação do nível do mar. Lamentavelmente, os piores cenários que apareciam antes são justamente aqueles que vêm se confirmando em relação a essas variáveis. E o quarto e último mito que nós vamos falar hoje é aquele que acusa o IPCC de ser alarmista e catastrofista, que, na verdade, é uma enorme difamação, que não existe essa conspiração de cientistas. Primeiro que o IPCC não é um clubinho. Além de estar subordinado à Organização Meteorológica Mundial e ao Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas, o IPCC conta com uma estrutura administrativa e 3 grupos de trabalho mais uma força-tarefa. Isso aí tem só uma coisa que os negacionistas dizem que é verdade, quando eles falam que centenas de cientistas saíram do IPCC. Sim, centenas de cientistas saíram. Centenas de cientistas entraram. Sabe por quê? Porque o IPCC funciona num esquema de rodízio, gente. Então é óbvio que tinha que gente sair para gente nova entrar. Aliás, essa é uma prática que o painel tem para evitar que os textos fiquem viciados, para corroborar os apontamentos científicos com diferentes pessoas. Nesse aspecto é importante a gente falar um pouco da metodologia do IPCC, para mostrar que não há exagero ou alarmismo. A primeira coisa é que o IPCC não cria, não inventa ciência. Pelo contrário, todo o trabalho é um trabalho de revisão da literatura científica publicada, principalmente em periódicos com revisão. São artigos na Science, artigos na Nature, artigos da área de ciência do clima. E é o conteúdo desses artigos que é compilado dentro dos relatórios do IPCC e apresentado aos tomadores de decisão e ao público em geral. Na elaboração desses relatórios, os cientistas não escolhem um cenário pior ou um valor exagerado. Pelo contrário, eles trabalham, por exemplo, na avaliação de uma determinada variável com a mediana de diferentes estimativas trazidas por vários pesquisadores em seus artigos. Outro aspecto é que o painel trabalha com diferentes cenários, desde cenários realmente muito graves, em que nenhuma política de mitigação é aplicada, até cenários onde há uma forte contenção das emissões de gases de efeito estufa, exatamente para mostrar como nós temos escolha sobre o nosso futuro. Nesse sentido, os cientistas trabalham com médias e consensos, com a visão majoritária da ciência, atestada pelas publicações em periódicos. Não tem nada a ver com alarmismo ou catastrofismo criado do nada. Outro ponto é que a própria linguagem dos relatórios do IPCC não tem nada de alarmista. Pelo contrário, refletindo justamente o tom cauteloso e conservador das publicações científicas, os relatórios aparentemente não conseguem comunicar, no final das contas, a gravidade do problema. E aí, nós chegamos numa última questão. Qual seria o papel nosso, de cientistas? Imagine um médico que consegue diagnosticar uma doença grave em um de seus pacientes. O que ele deveria fazer? Deveria ficar calado?
não deveria apresentar o diagnóstico, sugerir tratamento, alertar a família e o próprio paciente para a gravidade da questão? Exatamente como os médicos, nós cientistas temos uma questão ética aí, diante da informação que nós temos, de que o uso intensivo de combustíveis fósseis, que o desmatamento e outras atividades humanas estão colocando a estabilidade do sistema climático em risco, estão colocando as condições de vida das futuras gerações e da biosfera como conhecemos em perigo. A única postura admissível seria justamente a de avisar que nós temos um perigo nos rondando. É, portanto, absurdo que os negacionistas acusem e difamem a comunidade de ciência do clima dessa maneira. O que os negacionistas falam do IPCC e da comunidade científica não passa de difamação, de mentira, que é justamente a praia deles, né? Pois é, galera, aqui a gente encerra o terceiro vídeo de mais uma temporada de As Mentiras que os Negacionistas Contam. Esta é uma temporada especial produzida em parceria O que Você Faria Se Soubesse o Que Eu Sei e Fakebook.eco. Para não perder as novidades do canal, se inscreve, deixa seu comentário e não deixa de acessar Fakebook.eco para ficar por dentro do combate à desinformação relativa à questão ambiental em nosso país. Valeu, pessoal, um grande abraço.